terça-feira, 1º de novembro. E na sessão ordinária da tarde de hoje, 34 matérias na ordem do dia. Na CCJ, projetos parlamentares em apreciação. E ainda a participação da deputada Adriana Corsi no programa Eleições 2022. É agora, no Alego News. Boa noite. 14 processos na pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Entre os projetos, um de autoria do deputado Thales Barreto sobre a comunicação da Central de Transplante de Órgãos com os pacientes e receptores. Os detalhes você acompanha na nossa reportagem. A reunião da CCJ foi conduzida pelo deputado Chico KGL. Durante a reunião, ele fez a leitura da PEC, proposta de emenda constitucional, que passa a proibir a reeleição de membros da mesa diretora da Alego. Se encontra na secretaria desta comissão a emenda constitucional número 2 da Assembleia Legislativa, o projeto 2022-01-0777, de autoria do deputado Bruno Peixoto e outros, onde aguardará emendas de interesse dos ilustres deputados com base no regimento interno da Casa. O prazo é de 10 dias, úteis, prazo esse que corresponde a 10 sessões ordinárias do plenário, e que o mesmo iniciará a contagem a partir do dia 1º de novembro de 2022. Reitero ainda que a tramitação deste projeto tem um rito especial, razão pela qual alertamos os nobres deputados para a observância do prazo quanto ao interesse em apresentar emendas ao referido projeto, por meio da Secretaria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Os deputados apreciaram e votaram vetos da governadoria e matérias dos próprios parlamentares. Do deputado Charles Bento, foi aprovada a permissão para consumo interno de bebidas e alimentos comprados fora de cinemas, teatros, estádios e casas de shows. Ao final, o deputado Chico KGL comentou a reunião da CCJ. Votamos matérias aqui importantes, que é da governadoria, onde vai trazer benefícios para a nossa população, e temos projetos importantes aqui da Casa também, que vai estar sendo votado, sendo votado pela primeira vez no plenário hoje também. Então nós temos aí mais 3 meses de mandato aí e temos que avançar para que possamos limpar a pauta e deixar o nosso legado aqui também, mostrando que o nosso mandato de 4 anos é feito para o povo. Bom, em plenário, as votações de proposta do Executivo e autoria parlamentar somaram 34 para a tarde desta terça-feira, sendo 22 processos em primeira fase de discussão e votação. Na sessão ordinária desta terça-feira, 36 deputados marcaram presença. Na apresentação de matérias, 5 deputados se manifestaram e apresentaram projetos de lei e requerimentos, dentre eles o deputado Antônio Gomide, que solicitou a realização de uma sessão solene de homenagem aos 55 anos da Escola de Artes Basileu França. Essa é uma forma de homenagear essa grande escola que está na Secretaria de Inovação do Estado, mas que nós temos aí mais de 3.000 pessoas que passaram, que fizeram da forma como nós temos, que é onde a escola contribui, na cultura, contribui na dança, contribui nas artes de maneira geral, e que nada melhor que um momento como esse, final de ano, nós podemos estar buscando e fazendo com que a Assembleia possa reconhecer esse trabalho da escola. Então nós estamos aqui passando requerimento, buscando o apoio dos demais deputados para que a gente possa fazer essa homenagem ainda esse final de ano. O deputado Chico KGL apresentou o projeto de lei que considera como experiência profissional o estágio curricular de estudantes para aquisição de primeiro emprego. Já a deputada delegada Adriana Corsi
apresentou requerimento solicitando ao governo que atualize o valor do passe livre estudantil. Nós estamos apresentando aqui ao senhor Ronaldo Caiado, governador, e à senhora Fátima Gavioli, secretária de Educação, um requerimento solicitando respaldo legal aos estudantes que estão recebendo valores abaixo do necessário, aquém o necessário, no passe livre estudantil, que não supre a necessidade. Na ordem do dia, a taxa de emissão do passaporte equestre é aprovada em primeira votação. Destaque também para aprovação em definitivo do projeto do governo que visa alterar prazos de punições a servidor em transgressão disciplinar. Outra aprovação importante foi o projeto do presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, que obriga a realização de palestras sobre cidadania com enfoque em noções básicas de direito nas instituições de ensino da rede pública estadual. Bom, entre os projetos, destaca-se o de autoria do deputado Lissauer Vieira. Quem traz mais informações é a repórter Patrícia Lee. A matéria estabelece a realização de palestras sobre cidadania, com enfoque no tema sobre noções básicas de direitos e deveres dos cidadãos. Os conteúdos serão ministrados no ensino fundamental e médio da rede pública estadual. A OAB Goiás e o Poder Público Estadual serão parceiros. Segundo o autor da matéria, deputado Lissauer Vieira, o objetivo é estimular a participação da juventude, contribuindo assim para o desenvolvimento de cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres. Obrigado, Patrícia. E logo após a sessão, os deputados se reuniram na comissão mista e na sessão extraordinária. Confira. O deputado Thales Barreto conduziu reunião da comissão mista. Os deputados apreciaram 7 processos. Eles aprovaram adequações ao projeto da LOA, que é o Orçamento do Estado para 2023. No plenário, os parlamentares ainda fizeram sessão extraordinária. Aprovaram matéria que permite a inclusão de pessoas com síndrome de Down na lista de beneficiários de isenção do IPVA. A deputada Adriana Corsi está de malas prontas para Brasília. Ela foi eleita deputada federal pelo PT e foi a 5ª mais votada pelo estado de Goiás. Confira um trecho da entrevista que ela concedeu à jornalista Luciana Martins. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Eleições 2022, que tem como intuito entrevistar os candidatos eleitos e os reeleitos aqui da Assembleia Legislativa de Goiás. Estamos aqui hoje com ela, que já é deputada estadual, está no 2º mandato e agora foi eleita deputada federal, vai nos representar em Brasília, Adriana Corsi. Muito obrigada e parabéns pela sua eleição. Muito obrigada, Luciana. Uma alegria poder estar aqui mais uma vez conversando com todos e todas que acompanham a TV Alego, que é um orgulho para nós, deputados e deputadas do estado de Goiás, e que tem essa função tão importante para nós, de mostrar o nosso trabalho para a população, nos acompanha aqui os projetos de lei, as audiências. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que o trabalho de vocês contribuiu muito para que eu fosse eleita deputada federal, esse reconhecimento tão maravilhoso que eu tive da população. Adriana, a gente agradece. A deputada é uma grande entusiasta aqui do trabalho da TV Alego e é o que nos motiva a continuar fazendo o que a gente faz. Bom, então vamos de campanha, né? Vamos fazer aqui um histórico aqui. Eu vou falar você, claro. Em respeito à sua pessoa também, que eu te acho muito nova, né? Para já estar com essa carreira, já vai para o segundo, está no 2º mandato de deputada estadual, encerrando, e agora eleita deputada federal, ou seja, de malas prontas já para o ano que vem, né, deputada? A minha pergunta, eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, por exemplo, você podia ter, é a 5ª campanha, né? Mas foi tudo premeditado, assim, vou fazer 2 mandatos, para depois tentar a Câmara, como é que foi? Houve esse planejamento na sua cabeça? Na verdade, o planejamento foi muito diferente do que aconteceu. Nós havíamos, tanto a minha família como o grupo político que me apoia, decidido que iríamos para a reeleição como deputada estadual. Eu gosto muito do meu trabalho aqui, me sinto reconhecida por vocês que trabalham aqui com a gente, pelo povo de Goiás, mas eu recebi um convite
um convite muito especial no final do ano passado do presidente Lula para ser candidata a deputada federal. As pessoas sabem que meu pai, Darcy Accorsi, foi fundador do Partido dos Trabalhadores junto com o presidente Lula. Ele é o padrinho da minha filha, temos uma ligação tanto afetiva como política muito grande. E por ter sido a deputada estadual mais bem votada do Partido dos Trabalhadores em Goiás, ter sido a candidata a prefeita que dobrou a votação do partido em Goiânia, eu recebi esse convite. E entendi que era o momento de aceitar esse desafio, porque o país precisa de deputados e deputadas imbuídos e imbuídas no propósito de reconstruir o país. Eu recebi esse convite, aceitei e fui honrada pelo povo de Goiás. Né? Foram 96.714 votos. Exatamente, é uma votação extraordinária, né? Fui a 6ª mais bem votada do estado de Goiás, estou muito feliz. Hoje, inclusive, emocionada, agradecendo pela primeira vez na tribuna essa votação, essa confiança do povo de Goiás, mas que também é uma grande responsabilidade, né, Luciana? Sim. Que eu estou, assim, muito consciente, mas também muito animada para trabalhar muito por Goiás e pelo Brasil. O programa completo estará disponível a partir de hoje à noite em nossa programação e também no nosso canal do YouTube. E agora você confere outra entrevista, essa concedida à jornalista Fernanda Cândido, sobre a primeira jornada de Direito Tributário. O programa tem a participação do procurador da Alego, Eduardo Lolli, e do professor Saulo Coelho, da Universidade Federal de Goiás. No programa Alego Entrevista, que está começando agora, a gente traz hoje no estúdio o procurador Eduardo Lolli, procurador aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, e também o professor Saulo Coelho, ele que é presidente da Comissão de Direito Constitucional e Legislação da OAB. Muito obrigada aqui pela participação de ambos aqui no Alego Entrevista de hoje. E a gente vai falar a respeito da jornada, da primeira jornada de direito tributário, que ocorreu aqui neste mês de outubro, em Brasília. Primeiramente, eu gostaria da participação do procurador com relação a a jornada. Qual que é a dinâmica desse tipo de jornada? Muito bem. A jornada de direito tributário, assim como as demais jornadas de direito, elas são promovidas periodicamente pelo Conselho da Justiça Federal, CJF, que organiza de 2 em 2 anos esses eventos. Isso começou lá atrás, em 2001 ou 2002, com as jornadas de direito civil, e aos poucos outros ramos do direito, vamos dizer assim, foram se inserindo nessa dinâmica. Hoje nós temos jornadas de direito administrativo, civil, processo civil, empresarial, e agora em 2022 apenas que ocorreu a primeira jornada de direito tributário, né? Então foi um evento bastante importante, bastante significativo para o direito tributário, né? E só para ficar mais claro a dinâmica da jornada, como que ela funciona, como que as jornadas funcionam de uma forma geral, basicamente assim, é um evento bastante democrático, porque qualquer pessoa, qualquer estudioso do direito pode encaminhar propostas de enunciado para que sejam discutidas num grande grupo, vamos dizer assim, uma comunidade de pessoas do direito, né? Então, qualquer pessoa do direito pode encaminhar uma proposta de enunciado que vai ter uma pré-análise, vamos dizer assim, pela organização do evento. No caso da jornada de direito tributário, foram encaminhadas 440 propostas de enunciado. Dessas 440 propostas, 88 foram filtradas, passaram por uma primeira análise, vamos dizer assim, filtradas para uma discussão no primeiro dia da jornada, que é a discussão nas comissões temáticas. Procurador, essa dinâmica inicial, eu gostaria de puxar um pouco aqui para a visão do professor, com relação a essa dinâmica que ele mesmo já apresentou, essa primeira parte. Como foi a sua visão, enquanto presidente da Comissão de Direito Constitucional e Legislação da OAB, desta jornada de direito tributário? Então, acho que o debate sobre questões tributárias de forma democrática é muito importante para o país, né? Cada vez mais ampliar os atores interessados em discutir os rumos, né, da questão fiscal no país. Essa é uma conquista, eu acho que essas jornadas contribuem para isso.
Normalmente o direito tributário fica nessa dinâmica entre as pessoas vinculadas aos órgãos de fazenda pública, de um lado, e os advogados tributaristas, de outro. Quanto mais atores nessa discussão, me parece que essa ampliação do debate é salutar à sociedade brasileira. Então, eu parabenizo a instituição promotora das jornadas e aqueles que participaram, porque de fato me parece uma conquista. Bom, o programa já está disponível ao longo da nossa programação e também no nosso canal no YouTube. Confira também um trecho da entrevista do cientista político Dr. Robert Bonifácio, que fez uma análise das eleições 2022. Uma eleição histórica, cheia de acontecimentos inéditos. O primeiro presidente a não se reeleger. A vitória mais apertada da história do Brasil. Lula e Bolsonaro bateram seus recordes de votação. O presidente eleito subirá a rampa do Planalto pela terceira vez. O único presidente a conseguir o terceiro mandato por meio de eleições limpas e democráticas. Mas e agora? O que podemos esperar do futuro do Brasil, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva e elegeram o Congresso Nacional mais conservador e direitista dos últimos tempos? Hoje nós vamos falar sobre polarização, os desafios do novo governo federal, os acontecimentos inéditos, históricos dessas eleições e como será a relação de Goiás com o governo federal. Robert, seja muito bem-vindo ao último episódio do Eleições para Todos, dessas eleições agora de 2022. Monalise, eu que agradeço, prazer conversar contigo sobre política. Bom, a pequena diferença que Lula venceu diz muito do novo perfil também do eleitorado brasileiro, né? A centro-direita cresceu muito e a gente precisa ver como que vai ficar agora para que o Lula consiga governar. Afinal de contas, na minha visão, foi um embate de rejeições. Eu voto em quem eu rejeito menos. Na sua visão, o Lula, ele vai ter muita dificuldade para conversar com o Congresso ou não? Você acha que ele vai conseguir articular bem? Boa pergunta, Monalisa, e parece que é fácil responder, mas não é, né? De fato, a centro-direita e a direita radical cresceu suas representações, né? Ao passo que a esquerda e a centro-esquerda diminuiu um pouco, né? O primeiro lado dessa questão é sobre quem são esses deputados que formam a maioria. A gente pode falar de Centrão. O Centrão é o grande vencedor dessas eleições legislativas, né? Muitas vezes se faz uma análise muito simples, muito superficial, dizendo-se que esses deputados apoiarão o Bolsonaro, né? Eu digo que algum deles sim. Você tem alguns fenômenos como o Nicolas Ferreira, né, de Minas Gerais, que foi o mais bem votado, a Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, o próprio filho, né, do Jair Bolsonaro. Esses deputados eleitos, eles necessitam manter uma atuação bolsonarista. Por quê? Porque é isso que os levou a serem eleitos. Só que a maior parte desses deputados eleitos do Centrão, do chamado Centrão, eles são mais fisiológicos que bolsonaristas. O que eu quero dizer? Eles vão pular do barco, vão trocar de barco à medida que troca o comandante, e o Lula foi eleito. O Lula será um novo comandante, e boa parte desses deputados vão apoiar o Lula, né? O que isso traz de consequência, né? Traz consequência que o Lula vai ter que negociar bastante. Isso vai ter que se refletir, por exemplo, na composição do ministério que ele está montando, e vai se refletir também na pauta legislativa. Então vai ser uma pauta mais para o centro. Então ele vai ter que negociar bem, porque para conseguir, por exemplo, a maioria para aprovar uma proposta de emenda constitucional, vai ser difícil para ele. Mas eu acho que a maior preocupação dele não é nem aprovar emendas, né? É se manter no cargo, né? No primeiro momento, sim. Porém, o Lula é um político experiente, né? A gente tem aí o trauma da Dilma, né, que sofreu um impeachment ou golpe, a depender de quem analisa,
né? Mas eu acho que com Lula a conversa é diferente, né, nesse sentido. Então, pelo menos, primeiramente, eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo com tentativas de golpes do Bolsonaro até a posse do Lula do dia 1º de janeiro. Esse programa também estará disponível a partir de hoje à noite em nossa programação e também no nosso canal do YouTube. E hoje tem estreia no Alego Entrevista. A promotora de justiça Sandra Mara Garbellini fala à apresentadora Monalisa Carneiro sobre projetos sociais. Você assiste agora um trecho do programa. Hoje o Alego Entrevista vai receber a promotora de justiça Sandra Mara Garbellini, que é coordenadora dos projetos institucionais do Ministério Público de Goiás. Promotora, seja muito bem-vinda ao Alego Entrevista e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Monalisa. Obrigada a todos que acompanham a TV Assembleia. Bom, explica pra gente como funciona o seu trabalho frente à coordenação de projetos institucionais do Ministério Público. O Ministério Público, como todos sabem, ele é responsável por zelar pela aplicação das nossas leis, pela ordem jurídica, e em alguns aspectos que necessitam de implementação de políticas públicas, nós desenvolvemos alguns projetos para buscar essa implementação por meio de projetos. Por exemplo, na defesa da pessoa idosa, nós ainda não temos conselhos e fundos no estado de Goiás. Então, nós temos um projeto, o Conselho do Idoso é de Lei, nós temos um projeto que visa estimular a implantação de PROCONs municipais, chamado também de Consumidor Cidadão, e assim por diante. Então, nós estamos coordenando alguns projetos em que, em síntese, nós nos unimos com a sociedade, com os órgãos públicos, para tentar a implementação de algumas políticas públicas em áreas que nós atuamos na defesa da sociedade, como a pessoa idosa, infância, patrimônio público, meio ambiente, criminal, dentre outras. Perfeito. Para o desenvolvimento desses projetos, qual é a fonte de recurso que vocês utilizam? Nós temos projetos que são próprios da atuação ministerial, em parceria com a sociedade, que nós mesmos temos o orçamento próprio. Por outro lado, nós estamos desenvolvendo agora um projeto, e esse é o que mais está nos trazendo uma imensa satisfação, chamado Destinação Articulada de Acordos do MP DAMP, em que nós, nos acordos que celebramos, nos processos judiciais ou extrajudiciais, nós fazemos acordos para destinar recursos financeiros para entidades públicas e de interesse social. E como é feita a escolha desses projetos? Nesses casos, como nós, em todos os municípios do estado de Goiás, compõem comarcas em que há promotorias ali instaladas. Nessas promotorias, chegam demandas da sociedade, a demandas de instituições de longa permanência, instituições de crianças, e nós então vamos recebendo essa demanda. Agora nós vamos lançar um edital para cadastrar. E é importante frisar, Monalisa, que esses acordos que nós fazemos, no âmbito criminal, nós tivemos agora uma modificação em 2019 com o pacote anticrime, e é bom que todos saibam como a lei está sendo aplicada, que nos crimes com pena inferior mínima a 4 anos, a Promotoria de Justiça, ao invés de processar o infrator, pode fazer um acordo e, naquele acordo, estipular a destinação para uma determinada entidade. Assim também, no interesse civil, por exemplo, no meio ambiente, podemos propor ao infrator a reparação do dano ao meio ambiente, uma destinação ao fundo. Então, é essa a essência das destinações, elas saem dos ajustamentos de conduta com o Ministério Público. Olha, projeto de lei apresentado pela deputada Leda Borges prevê o selo estadual Prefeitura Amigo das Mulheres. Veja a matéria. O projeto de lei Selo Estadual Prefeitura Amiga das Mulheres, de autoria da deputada Leda Borges, já está aprovado em primeira votação. O selo será destinado para prefeituras goianas que estimularem e promoverem políticas públicas afirmativas em favor da mulher de Goiás. A matéria determina, por exemplo, a ocupação por mulheres de pelo menos 50%, metade de todos os cargos e empregos públicos na administração do município.
O projeto considera também ações voltadas para a saúde da mulher, enfrentamento à violência, erradicação do analfabetismo, qualificação profissional e aumento da escolaridade. O selo estadual Prefeitura Amiga das Mulheres será concedido uma vez por ano, em março, mês do Dia Internacional da Mulher, para 4 prefeituras, uma de cada região do estado. Olha, e aqui na casa um projeto que trata de estabelecer o piso salarial para fonoaudiólogos. Vamos ver? Começou a tramitar na Assembleia Legislativa o projeto de autoria do deputado Carlos Cabral, que trata da necessidade de se estabelecer piso salarial para os profissionais da fonoaudiologia em Goiás. A matéria determina que os profissionais habilitados receberão R$ 3.636, a ser reajustado anualmente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Se aprovada pelos integrantes, segue para votação no plenário da Assembleia Legislativa em 2 turnos. E você acompanha agora a agenda da Alego para a próxima quinta-feira. Será realizado na quinta-feira, às 9 horas da manhã, a entrega dos lenços arrecadados pela Alego durante o mês do Outubro Rosa. Serão 2 momentos. Primeiro, no Auditório 2, será a entrega de certificados às mulheres que participaram do ensaio fotográfico e logo após, a entrega dos lenços. E também, na parte da manhã, acontecerá a reunião de Comissão e Constituição, Justiça e Redação, no auditório da CCJ. E em seguida será realizado a sessão ordinária no plenário Iris Rezende para a apresentação de matérias e votação, ordem do dia. E o nosso Alego News de hoje fica por aqui. A você uma excelente noite de terça-feira, amanhã quarta, feriado. Bom feriado. A gente volta a se falar na quinta-feira. Até lá.